Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aulinha de ciências, tá certo? Nós vamos continuar no capítulo 9, que a gente iniciou na semana passada, com a aulinha da nossa outra professorinha do SAIS, tá certo? Hoje a gente vai continuar no capítulo 9, na página 64. Na semana passada, a gente classificou os grupos de animais, né? De alguns animais. Vocês viram alguns animais que são vertebrados, vocês aprenderam sobre alguns animais terrestres, aquáticos, os que rastejam, os que voam, os que conseguem saltar. Não foi isso? Então, essa semana a gente vai ver mais alguns animais, tá certo? Nós vamos ver os animais. Quem são os animais vertebrados, tá ok? Nós vamos continuar nossa aula na página 64, tá bom? Nós vamos finalizar o capítulo 9 hoje. O grupo dos animais vertebrados inclui animais que você conhece bem: peixes, anfíbios, répteis e mamíferos. Nós temos aqui os exemplos de alguns animais, tá certo? A gente vai mostrar aqui para vocês. As aves. As aves possuem penas, bicos e asas. Exemplos: galinha, beija-flor, urubu, águia, ema e pinguim. Nós sabemos que nem todas as aves conseguem voar, apesar de terem as asas, não é isso? A galinha, ela não consegue voar, a avestruz, ela não consegue voar. Os peixes. Os peixes vivem na água e possuem escamas e nadadeiras. Exemplo: tubarão, atum, piranha, sardinha, salmão, cavalo marinho. Aqui no livro de vocês está mostrando as imagens, vocês podem acompanhar, tá certo? Na página 64 e 65. Os mamíferos. Os mamíferos mamam quando filhotes e possuem pelos. Exemplo: ser humano, cachorro, onça, golfinho, tatu, baleia, vaca e foca, tá certo? Répteis. Os répteis possuem escamas e arrastam a barriga no chão ao se locomover. Exemplo: serpente, tartaruga, crocodilo, lagarto. São alguns animaizinhos que a gente não gosta muito, né, de chegar perto. Os anfíbios. Os anfíbios também são alguns animais que muitas pessoas têm nojo, não gostam nem de chegar perto. Os anfíbios possuem a pele lisa, sem escamas, sem penas e sem pelos. Exemplos: o sapo, rã, perereca, tritão e salamandra. Então, a diferença desses animais são muito grandes, né? A gente sabe que cada animal tem sua especificidade. Eles conseguem ter ali uma gama de conjuntos que deixam eles de uma única forma, né? Que fazem eles serem únicos, tá certo? As aves, elas têm as asas e as penas, os peixes as escamas, os mamíferos possuem os pelos, os répteis também possuem escamas, porém, os répteis, eles têm umas escamas diferentes do peixe, um pouquinho mais grossas, tá certo? Os anfíbios, ele tem a pele lisa, eles já não possuem nada do que os outros bichos têm, tá bom? Nós sabemos que para os animais e os seres humanos, para serem seres vertebrados, eles precisam ter coluna vertebral, precisam ter mandíbula, precisam ter crânio, que é aquela caixinha que preserva aqui o nosso cérebro, tá certo? É onde o nosso cérebro fica guardadinho. A coluna vertebral é toda a nossa coluna que dá sustentação ao nosso corpo, assim como para os bichinhos também é da mesma forma. A coluna vertebral dá sustentação ao corpo para que eles possam se locomover, tá bom? Na página 66 e 67, vocês vão responder a atividade relacionada aos animais vertebrados, tá certo? Prestem bastante atenção ao que está pedindo para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que a tia tenta ajudar vocês, tá certo? Se tiver algum tipo de dúvida, tá bom? Continuando no nosso capítulo, nós temos aqui o Construindo Juntos, que é um tipo de experimento, tá certo? Que nós iríamos fazer. Porém, como a gente não está na sala de aula, a gente vai fazer depois, tá certo? Agora, na página 69, nós vamos falar dos animais
invertebrados. Quem são eles, né? Os animais invertebrados. O grupo dos animais vertebrados é grande, mas dos animais invertebrados é muito maior. Além de numerosos, os invertebrados podem ser bem diferentes uns dos outros. Os invertebrados não possuem crânio, coluna vertebral e os outros ossos responsáveis por sustentar o corpo grande. A maioria dos invertebrados é bem menor do que o ser humano. Observem alguns exemplos de invertebrados nas imagens abaixo. Nós temos aqui a água-viva, a minhoca, o polvo, a formiga, a lacraia, a lagosta. Apesar da lagosta e da formiguinha ter uma casquinha que a gente acha que é grossinha, que tem a coluna vertebral, por dentro eles não têm. Aquela casca que sustenta eles, que ajuda eles a caminhar, tá certo? Então, a lagosta e a formiga são exemplos de animais invertebrados, tá certo? Dentro do grupo dos invertebrados, os cientistas conseguem classificar os animais em grupos menores, com outras características em comum, além da ausência de crânio e de coluna vertebral. Assim, há um grupo ao qual os corais pertencem, outros que estão as anêmonas e as águas-vivas, outro grupo do qual os polvos, lulas, caracóis e caramujos fazem parte, outro em que estão lagostas, caranguejos e siris, além de muitos outros. Então, os animais invertebrados, a gente consegue separar eles, dividir eles em várias formas, né? Porque a gente sabe que tem uns que tem a casca, uns que não tem casca, que são só pegajosos. É como os nossos animais vertebrados, os que têm pelos, que não tem, né? Então, a gente consegue fazer essa separação, essa divisão de acordo com as características deles, tá certo? Muitos animais que vivem no mar, que vivem no fundo do mar, eles não possuem a coluna vertebral, né? Nem um crânio, para que eles sejam animais vertebrados. Então, eles são considerados os animais invertebrados. A estrela do mar é um exemplo, a anêmona, tá certo? Esses bichinhos, eles são seres vivos, porém, como eles não têm coluna nem o crânio, eles são invertebrados, tá certo? Na página 70 e 71, vocês vão falar sobre os bichos que tem aqui para vocês, no livro de vocês, tá certo? Vocês já viram. Nós temos também os insetos, nós temos os aracnídeos. Os aracnídeos, eles possuem, são as aranhas, né, do grupo das aranhas. E eles possuem as patinhas, possuem pelos, possuem as patas bem grandes, né? E tem aquelas garras na boca para poder pegar as presas, né? Então, vocês vão observar e vão responder sobre todos eles, tá certo? Tem também aqui uma imagem ampliada de um piolho, que é um bichinho que ninguém gosta, que quase ninguém quer ter na cabeça, né? E aí, vocês vão falar sobre esse inseto, tá certo? Se ele é um inseto ou se ele é um aracnídeo, tá bom? Lembrando que dependendo, o aracnídeo sempre tem 8 patas. Vocês não esqueçam disso, tá certo? Foi visto na aula anterior. São diferentes dos outros insetos por conta que eles têm as 8 patas, tá certo? E aí vocês vão escrever aqui de acordo com o que a gente já viu em todo o nosso capítulo 9, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho do relembrar para vocês, tá bom? Classificar é organizar, formando grupos com características semelhantes. Os cientistas classificam os animais em 2 grandes grupos, vertebrados e os invertebrados. Os animais vertebrados possuem crânio e coluna vertebral e são classificados em grupos menores, anfíbios, aves, mamíferos, répteis e peixes. Já os animais invertebrados não possuem crânio nem coluna vertebral. Eles também são classificados em grupos menores, por exemplo, insetos e os aracnídeos. Os insetos e os aracnídeos, eles têm a diferença por conta da quantidade de patinhas, tá certo? Prestem bastante atenção nisso, lembrem disso. A aranha e o escorpião são aracnídeos. As formigas, o besouro e a borboleta são insetos, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês precisarem perguntar, mandem mensagem pra tia, que a tia entra em contato com vocês, tá certo? A tia ajuda vocês, tá bom? Tentem responder a atividade sozinhos até a página 71, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato. Até a nossa próxima aula de ciências.